essa aqui é 171 do caderno cinza, tá? Porque eu não achei o caderno amarelo desse ano, do Enem 2012. Lá vai. Uma maneira muito útil de criar belas figuras decorativas utilizando a matemática é pelo processo de autossemelhança, uma forma de se criar fractais. Informalmente, dizemos que uma figura é autossemelhante se partes dessa figura são semelhantes à figura vista de um todo, como um todo. Um exemplo clássico é o carpete de Sierpinski. Sierpinski, se eu tiver falado errado, vocês dizem. Criado por um processo recursivo descrito a seguir. Então, lá vai. Ó. Passo 1. Considere um quadrado dividido em 9 quadrados idênticos. Então, é essa figura que vocês estão vendo aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 quadrados pretos. Inicia-se o processo removendo o quadrado central, restando-se 8 quadrados pretos. Então, ele veio aqui, apagou esse quadrado que estava aqui, ficou um branco, e o resto ficou só na borda. Tá certo? Passo 2. Repete-se o processo com cada um dos quadrados restantes, ou seja, divide-se cada um deles em 9 quadrados idênticos e remove-se o quadrado central. E de cada um, restando apenas os quadrados pretos, figura 3. Então, vejam só, ele removeu o central dessa figura 1, ficou desse jeito. Aí, ele pegou essa figura aqui, que já não tem o central, e fez o mesmo processo, ó. Pegou um quadradinho desse e dividiu em 9, certo? Quando ele dividiu em 9, ele tirou o central dele. Então, ficou assim, ó, 8 quadradinhos, 8 quadradinhos, 8 quadradinhos, e assim sucessivamente, com esse buraco do grande, tá certo? Então, na figura 4, você viria num quadrado desse pequeno, em cada um dele, divide em 9 quadradinhos e tira o central, e assim sucessivamente, tá certo? Aí, repete-se o passo 2, que seria o 3, né? Então, admita-se que o processo seja executado 3 vezes, ou seja, divide-se cada um dos quadrados pretos da figura 3 em 9 quadrados idênticos e remove-se o central de cada um deles. O número de quadrados pretos restantes nesse momento é. Então, gente, cuidado com essa questão. Como ele fala que o processo deve ser executado 3 vezes, por mais que vocês tenham 3 figuras aqui, até agora, esse processo foi executado apenas 2 vezes, porque a figura 1 é a figura original. Aí ele fez o passo uma vez, que foi chegar na figura 2. Então, para essa questão, isso aqui é como se fosse o A1. Isso aqui seria o A2, e a próxima imagem, que seria a figura 4, seria o A3, que seria a terceira execução, tá bom? Aí ele quer saber o número de quadrados pretos nesse momento, ou seja, ele quer saber quantos quadrados pretos vai ter nessa quarta figura. Figura 1 tem 9, tá certo? Figura 2 tem 8. Pensando na figura, sem pensar em termos, tá certo? O que vocês vão ter aqui? Ó? Figura 1 tem 9. Na figura 2, que é essa aqui, não é situação 2, essa é o primeiro procedimento. Significa que o primeiro termo tem 8 quadrados, tá bom? Na figura 2 tem 8. Na figura 3, vocês vão ter 8 vezes a figura 2. Significa que o segundo termo, que é essa segunda sequência, essa repetição, tá certo? Ó, eu fiz uma vez, cheguei na figura 2. Fiz a segunda vez, cheguei na figura 3. Então, a figura 2, que é o segundo termo da pergunta, a segunda, né, repetição, vai ser 8 vezes a figura 2. Só que quantos quadrados tinha na figura 2? 8. Então, aqui seria 8 vezes 8, que é 64. Na figura 4, que é essa próxima figura que está faltando aqui, ó, a figura 4,
que vai ser a terceira repetição, vai ser 8 vezes a figura 3, que no caso seria 8 vezes o 8, que está aqui, vezes o 8, que é justamente o 512, tá bom? Então, são 4 figuras pensando no desenho, mas são 3 termos pensando na repetição. Então, esse A1, ele está relativo à figura 2. Esse A2, ele é relativo à figura 3. E esse A3, ele é relativo à figura 4. Então, resposta, letra B, 512.